Fala pessoal, bem-vindos ao B Canadá. Hoje a gente fazendo aqui uma coisa um pouquinho diferente, vamos testar aqui um ambiente diferente, uma coisa mais descontraída. Eu sou o Biga. Eu sou o Kaká. Eu sou o Truca. E eu, Mendigo. Hoje a gente está aqui num cenário diferente. A gente já vai começar aqui pedindo para vocês deixarem aí no final um comentário se vocês gostaram mais desse ambiente assim, a gente mais descontraído, ou aquele com fundo, a gente na mesa, uma coisa mais formal. Enfim. Aproveitar e comentar também se estão felizes com o Kaká de volta. Kaká de volta aí também na... Não é nem na bancada mais, né? Que não tem mais bancada, no sofá aqui. Pois é, então eu queria começar hoje aqui falando do nosso tema. O tema de hoje vai ser mercado de trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho aqui das nossas experiências, como sempre. A nossa ideia aqui não é passar informação em si, é contar um pouco da nossa experiência. A gente já está aqui há bastante tempo. E, enfim. E aí com isso a gente vai trazer, logicamente, informação. Antes de começar, como sempre, Kaká, temperatura de hoje. Putz, esqueci. Temperatura de hoje. Enquanto eu olho aqui a temperatura... Quando eu vim pra cá, tava agradável. Hoje, eu chutaria aí... Hoje à tarde não tinha nem grau, nuvem no céu. um Tava grau. um céu azulzão. Um Amanhã grau. tava frio. Qual é teu chute aí agora? Um grau. Eu diria menos 3. Menos 2. Tá menos 6. Menos 6. Passaram raspando aí. Menos 6 e tá nublado ou não? Tá céu Tá aberto? claro, tá Céu aberto. Hoje à tarde tava um solzão bonito. Solzaço. Pensei até em tirar Tive uma que foto, usar mas o fiquei parasol preguiça. do carro. Mas amanheceu com aquela gelinho em cima dos carros e tava frio pra caramba. Ah, foi de mesmo. manhã. De manhã sempre faz um Que friozinho. eu fui né? passear com a E cachorro. escorregadio, né, também. É. As calçadas. E aí eu queria aproveitar aqui, já que a gente vai começar a falar um pouco aqui do nosso tema, aproveitar e pedir para vocês aí olharem os nossos outros episódios. A gente teve episódio já falando do frio, falando de comida, falando sobre dificuldades com o idioma. Então, aproveita ver aí os nossos outros episódios. E hoje, depois de ter passado o dia todo trabalhando, a gente vai falar de trabalho, é isso? Exato. É isso, boa. E não Boa. esquece, Biga, de dar o like e se inscrever no canal, né? Isso, É super aproveita aí importante também, já que dar uma entrou força. no vídeo, dá o like, se inscreve, passa pros amigos, Aqui, ó. não custa nada. É isso aí. Mas vamos começar a falar aqui, eu queria que cada um, uma passada rápida aqui, cada um vamos falar da sua área de trabalho, né? Qual é a área que você trabalha no momento, ou a área que você se formou. E depois disso a gente vai entrando um pouco mais de detalhes. Vou começar aqui falando a minha, né? Eu sou formado em TI, na verdade eu sou formado em sistema... De informações? Não é sistema de informação, em ciência da computação, desculpa. Eu ia esquecendo meu curso. Eu também. Eu não preciso nem falar essa parte Já aí. faz muito tempo, né, Biga? Formado em ciência da computação na Universidade Católica de Pernambuco. Antigamente a área de informática era assim, né? Tinha uma. Só tinha ciência da Ciência de computação. computação, aí Foi o outro era esse que eu outro chutei, nome, se chama aí de outro informação. Não, outro era outro nome. Só tinha ciência da computação. Aí com o ciência tempo da- começou a ter Isso. engenharia de software, começou a ter ciência... Começou a separar os ramozinhos. separar os ramozinhos, foi. Exato. E tu, Mendigo, o que foi que você se formou Eu sou arquiteto. de Me formação? formei muito tempo atrás, nem lembro quando foi. Mas eu nunca trabalhei com arquitetura, na verdade. Eu trabalhei sempre com maquete eletrônica, que não sei se o pessoal sabe o que é, mas... Entende, Cabe vocês explicar, entendem com o que é? certeza. Então, a gente pega um projeto que o arquiteto desenhou, criou, e a gente transforma num vídeo, numa ilustração, né? Então a gente faz, é um trabalho bem... Seria trazer para a vida um Isso, projeto que então vai a gente acontecer para faz as muito- pessoas poderem ver. Faz muito vídeo de marketing e tal, então faz uma representação bem realista do que o projeto vai ser. Realista, né, entre aspas, bem mais embelezada. E aí eu sempre trabalhei com isso no Brasil, desde que eu tinha 18 anos e tudo, então nunca exerci arquitetura. Eu fui fotógrafo durante um tempo também, porque eu estava cansado dessa profissão. Aí quando eu voltei para o Canadá, eu decidi voltar para essa área, né? Então é o que eu faço até hoje aqui. Trabalhei um tempo numa empresa, depois mudei para meu próprio business e tal, e estou até hoje nisso. Tava, Beleza. inclusive no computador, trabalhando nessa praga antes de vir para cá. E você, Todo mundo que gosta do trabalho, todo mundo todo adorando. mundo gosta, adora o meu trabalho, né? Eu gosto, às vezes. E Amor e ódio. você, Kaká, é ciência da computação também formado e Isso. exerce profissão, né? Sempre exerci, não aguento mais, tô cansado já. Cansado mesmo. Você, Trucão, é de que área? Eu sou formado em administração e desde o meu primeiro emprego formal sempre foi na área de finanças, minha atuação. Beleza. Então, vamos falar aqui um pouquinho, uma coisa que muita gente não sabe, eu queria saber um pouco de vocês, é que quando você chega aqui,
tem o tal da experiência canadense, né? Que é difícil para quem nunca vivenciou isso, mas o pessoal valoriza muito que você tenha trabalhado aqui em alguma coisa, não necessariamente na sua área. Mas quando você está procurando emprego, eles sempre querem ver no seu currículo se você já tem alguma experiência aqui. Enfim, é a tal experiência canadense. Vocês já entraram direto na área de vocês ou vocês fizeram alguma coisa antes para poder ter essa experiência canadense? Como é que foi? Alguém tem alguma experiência aí trabalhando antes do que da própria área? Vocês têm, não? Eu não tenho. Eu tenho. Tive a sorte de começar na minha área, então acho melhor Eu tenho. Eu trabalhei ali 3 semanas, quase um mês, eu acho. Numa padaria. Na padaria, no Santerra lá, fazendo pãozinho lá. Fazia pão? Fazia pão. O pessoal fazia pão, eu tava lá, né? Eu tava lá. O pessoal fazia pão. E a ideia de trabalhar na padaria foi porque quando eu cheguei aqui, tava fazendo nada, procurando emprego na área, eu disse, não é nem pela experiência canadense, era mais assim, vou botar um dinheiro... Praticar né, o inglês, né? Também. Esse aí que é o grande engano. É o principal, mas é o grande engano, né? Grande engano, que você trabalha no back-office. Exatamente, eu fui trabalhar na padaria e a padaria tava lá com os padeiros que estão lá para ganhar a vida. Concentrado ali na massa o dia todo, não para sustentar a família. Eu tava lá pra, sei lá, fazer graça, né? Aprender inglês, passar o tempo. E aí é chato pros caras que estão lá e é chato pra mim, porque ninguém falava inglês direito, falava a língua deles lá, que eles eram todos do mesmo país e eu fiquei por lá 15 dias. Posso falar Mas uma isso coisa? ajudou na sua... Depois... Acho que colocou não. essa experiência no teu currículo, não? Coloquei por causa da tal da experiência canadense. Então de alguma forma contribuiu, né? Mas tu acha que é válido? Tu tem um currículo de IT e colocar como experiência um trabalho de padeiro, é melhor não colocar. A verdade, a recomendação é não colocar. Tem outra coisa também. Eu acho que não, eu acho que você tem que colocar. Eu acho que não foi ruim não, porque sabe por quê? Porque a recomendação é não colocar. É o que eu vejo por aí. No meu caso, a pessoa... eu consegui meu primeiro emprego com a Red Hunter, ela disse para não tirar. Porque ela disse que não queria deixar um gap no meu currículo. Pro cara ficar perguntando, e aí, o que você tava fazendo? Eu disse, tava só procurando emprego. Pra ter alguma coisa lá. E mostrar que uma certa atitude, né? O cara foi atrás, não ficou parado e tal. Pronto, com relação... Então, eu acho que essa experiência canadense ela é muito mais importante para quem vem de uma cultura que é completamente diferente. A gente lá no Brasil tinha o chefe, não sei o quê, os times, pelo menos na área de TI, certo? A nossa área de TI. É mais ou menos parecido aqui. A diferença maior do Brasil para cá, na área de TI pelo menos, era aquele negócio que aqui tem o especialista de apertar o parafuso direito e ninguém pisa um no pé do outro, né? A única diferença que eu vi foi isso. Mas eu o acho jeito que do chefe. não é isso aí. A experiência canadense não é você estar acostumado a trabalhar desse jeito ou... ter chefe, não ter chefe, eu acho que não é isso. A experiência canadense é você ter trabalhado num ambiente, eles dão valor quando você já trabalhou num ambiente daqui. Porque tem uma questão de eles confiarem em você, saberem que você é um cara que é responsável. Tem a questão da referência local também, a referência é muito local. importante. Então, tudo isso. Tem uma grande questão que quando você chega, se o seu currículo só tem experiência do Brasil, porque tem muita gente que aplica lá do Brasil para cá. Muita gente. Então, quando ele vê um currículo assim, ele diz, opa... Será que, apesar de você colocar lá o seu endereço daqui, será que tá aqui? Ele às vezes diz, o cara não tá aqui, ele vai querer fazer uma entrevista e aí depois vai querer, eles nem chamam. Por isso que é muito importante ter, às vezes até uma coisa fora da área, que foi no meu caso, eu no começo, quando eu cheguei, só para complementar, Vai embora. Trabalhei num supermercado, enfim, por várias situações. Primeiro eu tava começando a mandar currículo e não tinha tanta resposta no começo. E você vai mandando, você vai aprendendo também, né? A fazer o currículo aqui é um pouco diferente. Isso. Tem um negócio de umas keywords que tem que colocar. Tem um negócio da cover letter que você faz também. Não se usa foto, né? Importante salientar. Não usa foto, você não bota Brasil, não sei como tá, sexo mas masculino, feminino, você não bota idade, você não bota nada dessas coisas, não né? Pode colocar. Enfim, eu não estava recebendo nada. E aí eu escutei muito disso. Você tem que ter uma experiência canadense. Você tem que trabalhar aqui em alguma coisa, mesmo que não seja na sua área, que isso vai fazer... Eles saberem que você trabalha aqui, eles vão poder confirmar, vão poder ligar para essa pessoa que é seu chefe ou alguém para perguntar de alguém você. Que fala língua, que fala inglês, né? Exato. Liga pro cara, é doido? Não, então beleza, vou contratar. Eles querem saber se o cara é responsável, se o cara chega no horário, se não falta muito. É isso que eles querem saber, né?
Que é o que sabe eles mais... dizer, Biga, se no teu caso eles chegaram a ligar para o primeiro? No meu caso, ligaram também. Ligaram, né? Olha, ligaram. Então tem Trabalhei, valia, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei no supermercado. Já contei essa história no outro programa de idioma. Teve uma situação engraçada, mas trabalhei lá no supermercado. Eu tenho várias. Um mês e meio, mais ou menos. Ajudava no idioma, porque eu estava conversando sempre com cliente e tal. Ajudou no dinheiro, entrando ali no começo também. E você também não ficar em casa parado, né? E aí eu trabalhava ali. Porque também você fica em casa mandando currículo, recebendo... Negativa. Ou não recebendo nada, ou negativa, ou não vai pra frente. Aí você fica, né, meio... Dá uma neura mesmo. E o dinheiro vai diminuindo, você vai vendo a conta baixar e nada entrando, né? Isso. E você, no caso, Mendigo, já foi direto na tua área também, né? Eu já apliquei do Brasil. Não tinha... Só tinha uma empresa aqui que eu podia pegar emprego em Calgary. E aí eu já comecei a olhar, apareceu uma vaga. E eu já entrei em contato logo direto. Tinha uma amiga minha que trabalhava lá na empresa. Eu disse, fala com o cara aí. Disse assim, eles estão contratando e tal. Aí eu ficava comentando com ela. Ela, não, ele... De brasileira, né? Que trabalhava lá já. E aí deu certo. Quando eu cheguei aqui, com um mês eu já estava trabalhando já. Legal. Ele pediu referência. Aí eu, meio confuso, eu não sabia o que é que ele queria bem. Se era por escrito, se era o telefone, um contato. Eu acabei dando para ele uma lista de 3 referências que podiam ligar. Falei com as pessoas, era um escritório de arquitetura grande lá de Fortaleza, que tinha bem visibilidade. Então, assim, falei com o dono do escritório. Ele disse, não, se ele ligar, eu falo inglês aqui. Não tem problema não. Então tá certo. Fiz a mesma coisa com o meu chefe lá do Brasil. O meu também. Aí... E eles ligaram E lá eles do... ligam mesmo, Não ligaram. ligaram. Pra mim ligaram. No caso do meu. Não ligar pro Brasil? Ligaram pro Ligaram Brasil. pro Brasil. Ligaram pro Brasil e passaram e-mail também, no meu caso. Foi. O meu, quer dizer, eu não sei. Eu acho que ele não ligou. Ele me chamou lá. E aí ele disse que ia fazer um teste comigo, um teste técnico, né? Aí acabou não fazendo teste técnico, eu fui ficando e aí deu certo. No fim das Tem uma contas. vantagem aí na tua área que tem também a questão do portfólio, não tem? Você pode mostrar, de repente o portfólio Você ajuda. mostra o portfólio e o cara vê que você tem experiência, mas você sabe pode mentir. fazer. Você pode mentir, você pode pegar umas imagens da internet e dizer que é teu, né? Não, pode, mas... Agora fizeram um monte de pergunta mas é outra técnica pra coisa mim mais, e tal, eu soube responder as perguntas técnicas e tudo. Eu acho que isso já ajudou ao cara, não, realmente ele tem. E aí me botaram como júnior, obviamente, né? E eu comecei quase que do zero de novo aqui no Canadá. Então já tem que estar disposto a isso mesmo. começar do zero. Começar do nível abaixo do que você estava é extremamente comum para você conseguir a tal da experiência canadense. Extremamente comum. Sem dúvida. Eu até citei no episódio passado que, embora eu tenha começado na minha área, eu comecei numa posição muito mais baixa do que o que eu tinha no Brasil, né? Então você tem que estar aberto para isso. É super comum, né? Porque, agora sim, também tem um detalhe, eu não sei se isso aconteceu com vocês, a gente pode falar disso um pouquinho mais na frente, mas você começa geralmente de baixo, mas você sobe muito mais rápido, né? Porque você já tem toda a experiência, então a partir do momento que eles vão comprovando que você realmente tem aquela experiência toda que você botou no currículo, e você vai teu se inglês provando, melhora, né? Teu inglês Isso. melhora. É só uma porta de entrada, né? A gente tem que ver como uma porta de entrada. E às vezes nem aquele primeiro emprego também não é o que você vai ficar. Ali é realmente a porta de entrada. Exato. Às vezes o cara que te deu a primeira chance, né? Às vezes é um cara que tá exatamente procurando um cara que ele pode pagar um pouco menos, que ele pode não sei o quê, que às vezes aquele trabalho, ele não tem um trabalho que seja mais sênior pra você. Então, às vezes aquilo ali é só a entrada mesmo. Normalmente é só a entrada mesmo. E aí, aproveitando o gancho, já a gente tá falando da experiência canadense, né? Tem uma coisa que também conta, eu separei aqui, eu queria saber se vocês fizeram isso ou se ouviram falar. Quando eu cheguei, eu fiz alguns workshops e tal, e uma coisa que conta para a experiência canadense é voluntariado. E você bota, inclusive, no seu currículo aqui o voluntariado. Então, o pessoal, quando eu estava no começo aqui, me indicou muito. Tem um site com um bocado de voluntariado que você pode fazer. Então, a gente fez voluntariado de festival de cinema aqui, lá na fila. Teve um outro que era um festival também. E tá sempre precisando, e você pode colocar isso no seu resumê, porque aí você vai colocar ali e você pode dar como referência a pessoa que era o seu chefe ali, alguma coisa assim. Uma coisa que eles dão muito valor aqui. Vocês chegaram a fazer, antes de começar a trabalhar, algum voluntariado? Eu não, nunca fiz. A minha esposa fez voluntariado, a gente só teve o cuidado de, na época, porque no caso dela, era importante que ela aprendesse, ela chegou aqui sem inglês, né? Então ela precisava do voluntariado, até para praticar um pouco mais o inglês dela. E aí o único cuidado que a gente teve foi procurar um voluntariado que desse a referência, mas também fosse assim, mais ou menos numa área que ela trabalhava. Assim, ela é formada em serviço social no Brasil e não tinha certeza ainda do que ia fazer aqui. Mas ia ser assim, alguma coisa da área de saúde, sei lá, alguma coisa assim.
Então ela procurou um voluntário que era ajudar a tomar conta. Era um lugar onde as famílias que estavam com problemas, que não tinham de deixar os filhos por 2 dias, deixavam lá por 2 dias, às vezes o pai estava no hospital, alguma coisa assim. E aí ela ia lá à noite, fazia lá, botar a janta, botava os meninos na cama. No caso dela, ajudou porque foi mais na área. Então, e a pessoa de lá disse, não, pode botar como referência para me ligar e tal. Então, ajudou nesse caso. Eu não sei se você pode falar, você que fez fora de área, né? Fora assim, se ajudou também, né? Pelo menos assim, eu não sei se ajudou no meu, porque eu trabalhei, né, no supermercado lá, e isso eu sei que me ajudou, que o meu chefe falou, inclusive ele entrou em contato, mas eu escutei falar que o voluntariado, ele é muito... Você faz voluntariado, inclusive, em escola, né? Faz parte de currículo e tudo, então ele é muito bem visto aqui, inclusive para isso também. Vem da cultura deles, assim. Você vê que na escola os pais fazem. Há um incentivo muito grande. Isso, tem bem, assim, você vê que é bem da cultura deles. Muito imigrante nem sabe nem que existe o voluntariado, os pais canadenses estão todos lá fazendo voluntariado na escola. É bingo, é baking, sale, né? Vendendo comida e tal, para arrecadar dinheiro e tal. Biga, 2 coisas rápidas aí. Uma do workshop, importante também, é legal o workshop. Se você não tem a sorte que o Daniel teve, sorte não, né? Que ele procurou, estava entrando em contato, né? De encontrar emprego em 1 mês, os workshops são muito bons, são importantes mesmo. Eu fiz um também em Northeast, a mulher ensinava lá a fazer o currículo, aquelas dicas todas. Ela, inclusive, gravou uma simulação de entrevista. Eu fiz isso também. Você fez também, né? Nós 3 fizemos, no caso, aqui, acho só o Mendigão aí. Tu fez também? Pois eu achei bem legal aquilo ali. Ele faz a entrevista, grava, e depois você se vê, ele vai dizendo, isso aqui você fez... errado, isso aqui, você podia ter perguntado dicas, tal coisa, vai dando todas as dicas. 2 coisas, agora esqueci a segunda. Bom, depois eu lembro, vamos embora. Eu não fiz, mas a minha esposa fez, a Raquel fez. Quando eu trabalhava na empresa, e aí o meu chefe disse, a sua esposa é arquiteta também, ela não quer trabalhar aqui não, interior designer, né, aquele negócio, fazer decoração, design de interiores, né. Aí eu disse, pode ser, não, manda ela preparar um currículo. Ela preparou um currículo, entreguei a ele chamou ela para uma entrevista lá, para fazer uma entrevista primeiro com ela, para testar, ver como é que era, dar umas dicas. Fez um monte de correção no currículo dela, inclusive umas correção maluca, mandou ela botar uma foto no currículo. Aí foi que ela mandou, que ele passou para a empresa, pegou o currículo dela e ele passou para a empresa, aí ela conseguiu o trabalho. Foi lá, fez a entrevista e já contrataram logo direto, porque eles gostam muito disso aqui, a gente deve falar depois sobre isso, né? Mas o que indica aqui é muito, muito importante. Sobre o voluntariado, só mais uma coisa. É tão erradicado que... Erradicado não tá errado, não é isso? Tá errado. Tá errado. Bom, é tão enraizado na cultura canadense que, por exemplo, na empresa da gente tem lá, eu não sei quantos dias, alguns dias que você pode tirar especialmente para voluntariado. Aí você tira e bota lá dizendo que você foi voluntariar em algum lugar. Eu já tive também empresa que eu trabalhei que você tinha alguns dias que você podia voluntariar alguma coisa. E recebia, né, por isso. Recebia. Eu também tive, eu acho que no meu caso foi na última instituição financeira que eu trabalhei, a gente tinha 2 a 3 dias por ano que poderia escolher qualquer tipo de voluntariado. Você não precisava comprovar nada, né? E só botava lá no seu banco de horas. Inclusive teve uma vez que minha filha para um field trip, e aí eu ia voluntariar no field trip, coloquei como folga. Aí a pessoa lá no trabalho, não, coloca como voluntário. Eu disse, mas, pô, é voluntário. Eu tô indo com a minha filha. Eu disse, não, mas coloca, é voluntário. Você foi lá, ajudou, a escola foi, as crianças foram, só foi por causa disso. Se não tiver voluntário, ninguém vai. Com certeza, escola pública. Exatamente. Tu tá cuidando dos filhos dos outros. É isso aí. Pensa que voluntário é o cara, não, vou pra guerra, os doentes saindo da ambulância. Mas não às vezes é só, carrega 4 caixas ali já é voluntariou já. Então eu queria mudar aqui um pouquinho, eu queria falar sobre qual é o processo, se vocês têm alguma forma de processo, talvez não aplique tanto aí para o mendigo, que enfim, ele está aí já com a própria empresa aí há muito tempo, mas se vocês têm um processo quando vocês estão aplicando para a vaga, vocês têm algum método, como é que vocês fazem, vocês vão procurar online, vocês ligam, vocês têm alguma dica assim de alguma coisa específica? Eu vou começar falando aqui uma coisa que eu faço muito, que me ajudou, que eu não fazia isso antes, que é o LinkedIn. E eu vou dizer como é que eu faço. Hoje em dia o LinkedIn aparece várias vagas, né? Tem sites de vaga também. Dicas do Biga. Mas quando eu estou procurando, uma coisa que me ajudou muito
Porque como o Daniel mencionou ainda agora, aqui quem indica vale muito, né? Justamente por conta dessa questão deles querem confiar e tudo. Então não é eles... só no Brasil não, hein, galera? Aqui também funciona muito. Só que aqui a questão é essa, né? Não é favorecimento, né? Ah, vou botar o cara porque eu quero favorecer e tal. Não é isso. É muito deles quererem uma referência mesmo. Então, se o João trabalha aqui na empresa, o João presta um bom serviço e ele está indicando essa pessoa, então essa pessoa... Tá o teu nome ali na reta, né? Tem uma economia de dinheiro também, né? Porque todo o processo que eles vão gastar horas e horas e horas entrevistando pessoas e testando pessoas, de repente eles pulam um monte de fase, reduzem aquilo ali para 3, 4 entrevistas, são 3, 4 horas em vez de 40 mas horas. Às vezes eles fazem o mesmo processo, mas fazem também com a pessoa. Então eles gastam às vezes também, né? Foi o meu caso, por exemplo, eu estava procurando, não é nessa posição que eu tô agora, mas na posição anterior, estava procurando vaga. E eu achei uma que era perfeita para mim. Tinha toda a descrição lá do trabalho, era tudo que eu tinha. Eu apliquei e nada. Aí eu fui no LinkedIn na empresa, aí é onde é a dica que eu dou. Você vai lá e geralmente os funcionários colocam que trabalha na empresa, então aparece. Você bota lá aquela empresa, aparece todo mundo que trabalha. Então eu fui nome por nome lá e fui procurando algum nome meio que de brasileiro. Também, Eu achei um nome lá, sei lá, Pedro da Silva. Eu digo, opa, esse cara aí tem nome que parece ser brasileiro. E aí você vê se ele conhece alguém que conhece alguém e por aí vai. E às vezes ele tá o currículozão dele lá e tu olha, faculdade de Pernambuco, não sei o quê. Aí o cara, esse aí é brasileiro. É brasileiro. Aí foi o que aconteceu. Muito. Eu falei com um dos caras, ele conhecia um amigo nosso. E aí eu falei com esse meu amigo e disse, tem um cara que eu tô aplicando pra uma vaga tal, na empresa tal. Tem como tu falar com ele? Aí ele falou, o cara disse, não, eu vou te indicar aqui. Me indicou e, ele me indicou num dia. Um dia depois eu recebi uma ligação e aí participei do processo. Tinham várias pessoas participando do processo e eu acabei conseguindo lá a vaga, mas meio que meu currículo tava no meio ali, porque às vezes tem, 100 currículos e não tem como chamar todo mundo, enfim. Então essa é uma das coisas aí que eu faço quando eu tô procurando, dar uma olhada se tem algum brasileiro lá para indicar ou se tem alguém que conhece alguém na empresa. Eu fiz isso também, Biga. Agora, na época do Covid, a minha empresa ficou bem morgada mesmo. Vários contratos foram cancelados, porque a construção parou, tudo. E aí eu fui atrás de trabalho. Eu consegui um trabalho na empresa de jogos. Exatamente assim. Eu entrava no LinkedIn e comecei a mandar currículo para várias empresas de várias áreas. E aí eu descobri essa empresa de jogos. Cara, isso aqui encaixa bem com a minha... E é uma coisa que vai se divertir e tal. O cara tava contratando, mas não era bem assim, e ele não respondeu, eu mandava, eu disse, rapaz, eu vou procurar. E tinha um cara que eu tinha trabalhado com ele na empresa anterior, trabalhava lá, entrei em contato com ele, canadense também. Aí ele, cara, ele tá contratando, eu vou falar com ele aqui. Aí falou com o cara, conseguiu entrevista pra mim e eu fui contratado. Fiquei 1 ano e meio lá ainda, como contrato e tal, mas foi bem legal, assim. E foi desse jeito. E eu no LinkedIn, quando eu entrei lá, eu disse, rapaz, eu vou entrar em contato com esse meu amigo aqui e com o dono da empresa. Eu mandei um e-mail pro CEO logo da empresa, o dono da empresa, uma empresa pequena, tipo 40 pessoas, 30, 40 pessoas, mas mandei logo pro dono da empresa e ele respondeu. E aí a gente começou a conversar, ele gostou de mim e tal, e me chamou para entrevista. E eu posso ratificar que realmente funciona desse jeito, Biga, porque na outra instituição financeira que eu trabalhei, como líder do departamento, eu entrevistei muita gente. E muitas vezes a gente recebia uma cacetada, né, de currículo para analisar, e o meu próprio diretor chegava para mim e dizia, vê quais são os que você recebeu de indicação primeiro, vê obviamente se a pessoa tem o perfil, a qualificação, a educação que é requerido, e depois você dá atenção aos demais. Se os que foram indicados realmente preenchem os requisitos da vaga, a gente nem perdia muito tempo com as outras aplicações. Isso. Então, realmente funciona muito aqui. Mandar currículo para 200 empresas que estão esperando ligar para entrevista é bem complicado. Tem que correr atrás. Tem que ter algo mais, tem que correr atrás, tem que descobrir alguém, tem que tentar falar com alguém de lá. Sair perguntando para os amigos, tem vaga em tal lugar. O cara tem, manda o currículo para mim. Às vezes você manda o currículo direto para a pessoa. E ele dá a entrada no currículo da empresa e eles preferem isso, tem sistema só para isso, né? E outra coisa, Biga, que eu acho que é importante o pessoal aí que não sabe, né? Não sei se você vai falar sobre isso, mas muitas vagas são postadas
e já estão praticamente preenchidas internamente. Então, às vezes, você vê uma vaga ali em qualquer site de emprego, porque a empresa, uma questão social, ela tem meio que uma obrigação de postar a vaga, né, para se mostrar bem no mercado e que contrata, gera emprego e tudo. Mas muitas vezes a vaga já está preenchida internamente ou já tem alguém indicado internamente. E às vezes eu acho que tem uma legislação para isso também. Acho que a empresa do governo ela tem que publicar, não pode só contratar internamente. Lá a empresa que eu trabalho isso porque é assim também. Na empresa que você trabalha, por exemplo, antes de estar agora no banco de investimento que eu trabalho, tinha uma vaga de compliance lá, na época que eu estava querendo mudar de emprego. E eu me lembro que eu falei com o nosso amigo que também trabalha na mesma empresa que você, e ele disse, essa vaga aí já tem gente internamente que já está... a empresa é obrigada a postar mesmo assim, mesmo já está direcionada para ela, mas a empresa posta a vaga. Então, muitas vezes você está perdendo seu tempo ali, né? Mas... Tudo isso que foi dito aí se resume em uma palavra que o pessoal aqui gosta de usar bastante, que é network. Isso. Né? Que é você construir o seu network, você saber as pessoas. E aí tem a dica do Biga, né? De você conhecer a pessoa ali, a sua. Tem o cara da igreja que você frequenta, o cara do clube de onde você joga vôlei. Fazer muito contato com Headhunter também, né? E Headhunter. De agências, eu já recebi muita proposta através de Headhunter, então eu acho que funciona muito. O amigo, muito. o pai do coleguinha do seu filho na escola, isso tudo é importante. Essa conversa fiada, enquanto você está ali, o que é que você faz, não sei o quê. Já pode abrir alguma porta. E realmente, a maioria das vagas são postadas internamente. Embora, né, muitas empresas aqui dão aquela ajuda para os funcionários, né? O funcionário que indicar alguém que entra na empresa ganha uma grana lá. Exatamente. Aí tem um incentivozinho. Tem empresa que aqui eu tive uma empresa que eu trabalhei que era $2.000. Exatamente, porque eles economizam com todo o processo. Exatamente. Mais a retenção da pessoa. Exatamente. Que para uma empresa é um prejuízo muito grande. Você contratar um cara com 3 meses ele sair. Todo o grana que você investiu no cara, o cara... Até porque quem indicou só recebe o incentivo depois que ele passa do probatório. 3 né? chama de probatório aqui, né? Que é o período de 3 meses que a pessoa fica na empresa, sem férias, sem nada. Então se eu indicar Cacá, não sai não aí antes dos 3 meses, pelo menos. Eu acho uma ótima probatório, porque é uma forma de você ver se você quer trabalhar naquela empresa e a empresa ver se dá certo, né? Cara, esse negócio aí de ver se quer trabalhar lá é pra quem tem condição, porque de uma vez que eu saí do emprego pro outro, não tenho mais condição de ver nada, não. Eu tenho que ficar lá. A outra coisa que você falou aí de... Tu é IT, Cacá, tu tem a opção... de analisar currículo, né? Quando eu tava lá no curso, a instrutora lá falou que... E é verdade, né? Você já fez isso, eu já fiz isso, né? De contratar gente para as empresas. Me molhei todo. Aí, então, é o seguinte. Você não perde 1 minuto em cada currículo. Você perde mais de 1 minuto em cada currículo. Eu não perco mais de 1 minuto em cada currículo. É questão de segundos, velho. Você olha ali rapidinho, palavra-chave, vê se você aqui, vamos embora. Até porque também já teve um trabalho do bot ali, né? De filtrar muita coisa. Hoje em dia... Você já teve o HR. Se não achou aquele keywords ali, ele nem chega pra mim que sou o gerente que vou contratar. O bot já corta um monte de gente ali. Então você não se aprofunda muito, muitas vezes. O bot já processa tudo, já chega, um bocado já ficou no caminho ali, porque não estava com a palavra certa, botou um nome... Exato. E aí isso vale muitas vezes aqui, essa questão de aplicação, muita gente fala que quando você está sem emprego, que está procurando, vira quase que um emprego você procurar emprego. É para ser um emprego. E aí você um meio que fica job ali de 8 às 5, porque aqui cada currículo, diferente do Brasil... Excelente ponto, Biga. No Brasil você faz um currículo, é um currículo só, você manda para tudo que é lugar. Pelo menos é assim que eu fui ensinado lá e era assim que... Com certeza. Todo mundo que eu sei faz. Aqui, praticamente, você tem que fazer um currículo para cada vaga. Eles recomendam você fazer currículo específico para aquela vaga. E aí tem a questão da cover letter, que a gente falou, que é uma carta de apresentação, que você vai explicar por que você é o candidato ideal para aquela vaga. Por que está interessado. Por que está interessado. Às vezes as vagas... Elas corta. Sem cover letter, já cortado. E elas têm umas diferençazinhas, às vezes, as vagas, né? Tipo, uma vaga é mais focada numa área que tu sabe, a outra é outra área. Então tu... Exato. Aumenta aquelas palavras, bota uma ênfase em uma coisa no currículo. Então dá um trabalho depois, tem que escrever o currículo todinho de novo. Não só isso, como a gente que é da área de TI, tem aquele negócio de... Porque lá no Brasil, a gente começa ali nas startups, nas empresas pequenininhas e tal, e a gente faz tudo.
A gente bate escanteio e cabeceia na área, né? A gente começa a investigar um problema ali de programação, vai embora, entra pela área do outro e até resolver. Aqui não, aqui, como eu disse no começo, cada um faz a sua parte. Tem o cara que aperta o parafuso direito e o cara que aperta o parafuso esquerdo. Se você for botar currículo pra vaga do parafuso esquerdo dizendo que aperta tudo, tem chance do cara não te chamar. Pra que o cara é overqualified, número 1, que é o cara é super qualificado, porque ele aperta os 2 parafusos. E 2, esse cara vai ficar se metendo no trabalho do outro, vai ficar... Não, eu quero um cara que aperte um parafuso. Então no teu currículo vai estar lá, apertador de parafuso esquerdo. Mas 10 anos de experiência. Isso aí, Cacá, também é uma visão... Assim, isso é comum em IT, comum em empresa grande. Então, empresas maiores, assim, corporation maior, é assim. Tu pega nas áreas menores, por exemplo, a minha área não é assim, entendeu? A minha área, todo mundo faz tudo, eu fazia tudo. Eu consertava desde o computador do cara do IT, a rede de renderização do escritório, ficava até de madrugada lá com o cara da IT, até fazer o trabalho propriamente dito, gerenciamento, planilha, tudo eu fazia. Mas era eu, né? Aí, minha esposa, por exemplo, a Raquel, ela é baker. Ela só tem que fazer pão, ela faz pão, faz doce, faz croissant, é tudo, entendeu? Mas na área dela, também não vai fazer hambúrguer, né? Tá aí, eu não sabia. Mas então varia muito, cara, depende muito. A área de IT é meio que uma bolha, assim, é tudo muito específico. Toda vez que eu converso com vocês, que coisa maluca, isso não existe. E a galera que trabalha na área de IT acha que aquilo ali é o comum, é o normal, e não é, cara. É um negócio totalmente fora da realidade, assim, uma bolha. Então vamos dar uma mudada aqui agora, vamos falar sobre ambiente de trabalho. Eu queria ver com vocês aí, na verdade, antes de ambiente de trabalho, eu queria tocar em outro assunto aqui, desculpa. Eu queria falar sobre processo seletivo. Vocês têm algum aí que foi fora do padrão, que foi muito longo, ou que foi uma coisa diferente do que vocês estão acostumados no Brasil? Tem alguma coisa que vocês queiram pontuar aí? Vocês já tiveram, assim... entrevistas em café, coisa desse tipo, aqui é bem comum, né? O cara marcar entrevista, e quando tu vai ver, onde é a entrevista? Não, no café, lá embaixo, o cara, entrevista cheio de gente falando em volta, pedindo. Eu nunca participei de uma, mas eu, como contratante, né? Eu tomei um café uma vez com a pessoa antes de ela iniciar o processo seletivo. Foi até uma indicação, novamente, né, do meu diretor. Antes de realmente marcar um tempo com essa pessoa, eu já conheço, mas toma um café com ela para ver se você, né, acha que ela tem um perfil. E aí depois iniciamos o protocolo, né, da empresa, de seguir todas as etapas. Mas como sendo entrevistado, não. Foi meio assim, não vamos perder tempo falando com ela, então vamos perder tempo falando com essa pessoa. Eu, na verdade, eu não tive entrevista num lugar, não, mas quando eu tava lá no curso de currículo, não sei o quê, a instrutora lá marcou uma conversa minha, porque a gente tava falando de network, era importante, marcou uma conversa minha com um cara que era dono da própria empresa de TI. E aí ele marcou no café e foi super produtivo, porque ele olhou meu currículo, riscou, marcou, fez um monte de considerações, foi legal. Mas a entrevista mesmo, sempre normal. A única coisa diferente de entrevista que eu vi aqui é o tempo que demora todo o processo, né? Meu irmão... Teve entrevistas que eu tive 4, 5 entrevistas, processos que eu tive 5 entrevistas pra poder, às vezes, receber um não, né? Às vezes é 4, 5 entrevistas. Pra que você vai pra tão longe, 5 entrevistas pra dizer um não no final? E às vezes são meses, né? 2 meses. Nessa ladainha, você pensa que o cara nem vai te contratar mais, desistiu de você, aí o cara liga, 3 meses. Terceira entrevista. 3 meses. Fora as entrevistas técnicas, né? Pra você ver como é diferente, né? Eu tive 2 entrevistas de trabalho, as 2 foi só uma entrevista e já fui contratado. Fiquei enchendo o saco da pessoa e disse assim, não, cara, vem aqui amanhã, começa a semana que vem. Vai de caso a caso, tipo né? Assim. Cada caso é um caso, mas existe. Eu fiz processo também. bem demorado também. Eu já tive, inclusive a minha primeira foi assim, eu achei super estranho. Entrei em contato lá com a empresa e tudo, e aí o dono da empresa era uma empresa pequena, mas eu nem sabia, né? Porque você vai pelo site, no site não dizia quantos funcionários tinha, era uma empresa de consultoria de TI e tudo. E, enfim, e aí o próprio presidente, era o presidente CEO da empresa, ele marcou entrevista num café. Achei super estranho, mas fui lá, fiz a entrevista com ele e tal. Realmente foi bem inusitado aquilo ali, e como vocês falaram, às vezes é bem demorado o processo. Geralmente eles ligam primeiro, né? Fazem uma entrevista pelo telefone primeiro, que não era muito comum. O recrutador da empresa. O RH liga e faz um filtro ali. Faz um filtro, que eles chamam de screening, né? Eles fazem um screening.
pergunta algumas coisas básicas ali. Como é que você se faria numa situação dessa? Seu sonho daqui a 5 anos. Agora tem a gente aqui, né, a gente tá nessa área, né, TI, finanças, não sei o que, é meio parecido, mas, por exemplo, como o Truca disse aqui, depende muito, né? Por exemplo, minha esposa entrou no emprego agora, que ela teve o teste dela, foi um teste de digitação, tantas letras por minuto. Nunca tive. E um teste de bem específico lá da área dela, eu não vou entrar em detalhe, porque senão eu vou acabar entregando. Mas assim, né, que era muito específico o teste, muito específico. Então assim, cada área tem as suas coisas lá. Aqui no podcast, por exemplo, eu fiz umas 3 entrevistas. Eu participei de um podcast, conversei, depois me chamaram pelo WhatsApp. Pra ver se estava apto a falar teste do sofá, teve teste do sofá. Processo bem rigoroso. Bem rigoroso, teste do de sofá voz. e tudo. Grava aí 600 palavras com a tua voz em 5 entonações diferentes. Pra sair essa porcaria, né? Dá um Lá menor aí, um Lá menor. Bom, então, passando aqui para aquele tópico que eu queria falar antes, que é no ambiente de trabalho. Vocês já tiveram problema aqui com o chefe ou com algum coworker? Não precisa, logicamente, falar da empresa, nem do nome de ninguém. Nem o nome do chefe, né? Mas vocês tiveram algum problema, assim, de mais grave, assim, de não lidar com a pessoa e ser chato o ambiente de trabalho? E ao mesmo tempo eu queria também fazer aqui, vocês já fizeram amizades, como é a questão aqui porque no Brasil você faz muito amigo no trabalho, sai pra beber, o pessoal geralmente no Brasil tem muito disso, né? E aqui vocês também fizeram amizades, tem amigos no trabalho, fora aqui, vocês levaram pra fora, pra sua vida pessoal, como é que é? Se quer que comece pelo problema no trabalho, amigos do trabalho? O que vocês quiserem. Fala os dois aí então, vai lá, manda bala. Problema no trabalho eu já tive, assim, né, situação delicada, até porque o meu ofício como compliance tem certas coisas que a gente tem que ser mais rigoroso, e na instituição financeira passada que eu trabalhei, eu até já citei isso em algumas entrevistas, porque eles sempre perguntam, né, me fale da situação difícil que você teve que lidar, e essa realmente foi muito delicada, porque foi com o vice-presidente do banco, né? E eu era o gerente de compliance da área de mercado de capitais, né, wealth management. E esse vice-presidente tinha sido contratado recentemente para a empresa. Só que ele veio de uma área que não tinha nada a ver com a área financeira, nada a ver com a área de investimento, e não conhecia nada sobre os reguladores, as regras do mercado e tudo. E aí, ele, salvo engano, ele veio do mercado imobiliário, de real estate, alguma coisa assim. Ele já tinha uma posição de presidente, mas nunca tinha trabalhado em instituição financeira. E eu acho que aí foi o problema, né? Que dentro da nossa área, na estrutura dessa outra instituição financeira que eu trabalhava, a área comercial não pode se misturar com a parte do wealth management em termos de informação, né? Então, a divisão de wealth management ela tem a sua própria autonomia de operar, e eles não podem trocar informação de clientes sem o consentimento do cliente, tá? Então, o cliente teria que assinar um documento dizendo, eu permito que minha informação seja trocada com a área comercial. E esse vice-presidente, obviamente que muito empolgado, lá ele tinha atingido a meta, né, de vendas, de referências que tinham recebido da outra área. Ele passou um e-mail para o banco inteiro, inclusive eu copiado, compartilhando informação de um cliente da área de investimento que ele não podia compartilhar com a área comercial. E aí, como eu estava copiado, eu vi o e-mail e aí fiquei numa situação delicada, né? Pô, o cara acabou de ser contratado, vice-presidente da empresa, eu sou só um gerente, não, mas era o gerente do departamento, né? Você não se deve subestimar. Mas aí tive que marcar uma reunião com ele para conversar, né? Pessoalmente, explicar o que houve, por que ele não poderia ter feito aquilo. Mas ele não gostou muito. A questão, Cacá, do ego, isso aí.
como ele era o vice-presidente, a forma como ele me recebeu inicialmente não foi aberta, né? Não teve a humildade para dizer, pô, não, realmente eu fiz uma coisa que eu não sabia, e me mandou falar com o Private Officer do banco. Pode falar com o RH. Pode falar com o RH. Não, ainda bem que não, mas com o Private Officer, né? Eu disse, tudo bem, posso ter uma reunião com ela. Fui lá, marcamos uma reunião, expliquei o que tinha havido e, graças a Deus, ela me deu toda a razão, disse que eu estava fazendo o meu papel e que ele tinha falhado, mas não por má intenção dele, apenas por um desconhecimento da indústria. Passaram o pano. Mas como era o meu ofício, eu tinha que abordar aquilo ali. Mas se fosse o contrário. E não permitisse que acontecesse. O trucão tava na rua. Agora, se fosse eu, bye bye. Parabéns, muito obrigado. Então foi uma situação bem Trucão delicada, mas que depois criou um bom relacionamento entre a gente, que ele reconheceu que eu estava fazendo meu trabalho, né? E não fui intimidado por conta da posição dele na empresa. Então foi mais ou menos isso aí. Eu tive também uma situação, foi um pouco interessante de trazer, que traz um pouco assim dessa visão aqui, que a gente trabalha com gente de tudo que é lugar do mundo, né? Então, gente com sotaques diferentes, com cultura diferente. E eu já tinha trabalhado no Brasil com, acho que eu citei, numa empresa que tinha um escritório na Espanha, tinha que falar muito espanhol. E o espanhol, é engraçado falar dessa situação que eu tive lá para depois falar um pouco, relacionar com daqui. Eu estranhava quando eles iam lá pro Brasil fazer entrevista, parecia que tava tendo briga dentro da sala de reunião. Os caras falam alto, bate na mesa, não sei o que. Eu disse, cara, vai sair dali e tapa. Mas aí acabava a reunião, tava todo mundo dando mão, abraço. Eu disse, pá, não tô entendendo. Porque a gente lá não tem muito essa vivência com outras culturas, né? E aí onde eu quero trazer é que a empresa que eu trabalhava, ela comprou, a empresa era daqui do Canadá, e ela comprou uma empresa que era rival dela, né? Então ela queria para fazer o merge, né? Para as duas, enfim, virarem uma só. E essa empresa era da Bulgária. E o pessoal da Bulgária, eles são meio que, como é que eu posso dizer assim, numa forma... Super direto. Eles não tem papa na língua, são super direto, são super... Vamos fazer, tem que fazer, vai fazer, faz todo jeito. Se você tem que trabalhar até mais tarde, qual o problema? Trabalha, ele é feito meio brasileiro, sabe? Com relações ao trabalho, e não tá nem aí pro funcionário, não sei o quê. E a gente aqui no Canadá é sempre... Toda coisa que vai fazer, não, vamos projetar, vamos ver como é que é, quantas horas, quem vai fazer. Se dá, né? E eles lá não, eles são... se dá e tal. Respeita a férias, sai na hora. E a própria forma como eles falam é meio agressiva, o sotaque deles, eles falam bem inglês lá, então a gente não tinha problema assim disso, de comunicação em si, mas eles falam, parece que eles estão com raiva, eles são, povo assim, que parece que eles estão falando de forma bem agressiva. E a gente no começo falava muito pelo telefone, né? Falava com eles e tudo, e você não tá vendo o rosto da pessoa, nem nada, então parecia que o pessoal tava tudo com raiva lá. E até que a gente depois, eles vieram pra cá, a gente foi pra lá e tudo, e aí conhecemos realmente as pessoas e vimos que não era nada daquilo, eles é só o jeito mesmo do pessoal. Então é bem complicado, assim, eu tive... meu chefe acabou sendo uma pessoa de lá, e aí eu tinha que lidar com ele, no começo era meio estressante, que parece que ele não tava gostando do trabalho, mas aí depois que eu conheci, aí você vai vendo que não é bem por aí e tudo, mas é bem diferente. Vocês aí, tem alguma coisa pra falar desse? Cara, pra mim só é normal mesmo, assim, de trabalho, um chefe que é chato, uma coisa desse tipo, mas isso é qualquer lugar, né? No cultural, assim, eu não lembro de nenhuma, não. Foi um problema cultural, assim, de diferença de não se entender. Talvez os hábitos dele, às vezes eu ficava meio frustrado que o pessoal dava 5 horas, o pessoal levantava da cadeira, parecia que tinha uma mola, jogava, eles saia todo mundo, disse, caramba, coisa... Eu, 4h30. Eu era o da Bulgária lá, disse, pô, coisa pra caramba pra fazer, tudo dando pau, negócio pra entregar, todo mundo vai embora, o que vai aqui no final de semana? Só era um mendigo lá. Eu trabalho num cockpit de um caça. Eu chegava um mendigo no final de semana lá, tinha que resolver tudo sozinho e todo mundo em casa, os caras todos em casa. Esse cara, que ele chama aqui 9 to 5, né? Trabalho de 9 a 5 e acabou, ele não quer saber. Eu trabalho de 9 a 5 porque vai ter alguém lá pra fazer isso aí, no mendigo lá na Em relação ao negócio de amigo e tal, eu tinha um relacionamento bem legal com o pessoal do escritório. A gente saía pra beber, ia almoçar junto. E era proibido, mas todo mundo bebia. Inclusive o filho do dono do escritório ia também.
Era bem, a gente já uma vez saiu, tava bebendo, vamos assistir o filme do Batman. Aí todo mundo foi embora, o escritório ficou fechado lá em cima, na parte do 3D, ninguém, até o cara da Haiti foi embora, todo mundo enchendo o bucho de pipoca lá. Quer dizer, o pessoal gostava dessas coisas. O pessoal muito engraçado, fazia muita piada. Só aqui mesmo, né? Fazia muita piada, abracinho pra cá, abracinho pra lá. E em relação à amizade, eu tenho o meu sócio é canadense. Então eu fiz amizade com ele no escritório, do ponto que a gente se juntou e deu um golpe nos caras e saiu de lá. Eu também fiz amizade, e você até conhece, Biga. A gente já jogou futebol com ele. Você deve lembrar Jairo. Né? Inclusive, se ele estiver assistindo aí, um grande abraço. E eu trabalhei com ele no meu primeiro emprego no Canadá. Ele era bem mais novo que eu, né? Como eu contei antes, eu tive que voltar um pouco algumas posições. E ele foi um cara que me deu uma super força no inglês, porque falava espanhol também. Então era mais fácil dele explicar e até hoje a gente tem contato. Eu também tive sorte aí. Aqui é relativamente fácil, depende logicamente da pessoa, se for mais introspectiva, né, e tal, ou se ela for uma pessoa mais extrovertida. Porque aqui o pessoal sai muito para tomar café, eles gostam muito de almoçar ali, principalmente quem trabalha ali por downtown, tem muito restaurante, tem muito café, tem muita coisa, o pessoal gosta muito, então é relativamente fácil de você fazer amizade. Meu sócio gosta muito de cachaça mesmo e queria sempre sair pra beber e eu ficava, tem o pessoal não vou, também não vou e tal. Tem o pessoal do happy hour também, né? Que depois do trabalho vai ser, principalmente ali, como eu falei, o pessoal do downtown. Fazer a social, né? Pode bater um sol, que eles vão tudo pra debaixo do sol, tomar cerveja depois do trabalho, tipo... Você sai do trabalho 5 horas da tarde, tá um solzão, vai até 11 horas da noite o sol, e os caras ficam lá torrando, se queimando, sai tudo vermelho. Né? Lá no trabalho tinha todo mês tinha uma sexta-feira lá que a gente tomava cerveja lá mesmo, na Copa, tinha os donos comprar lá, botavam lá em cerveja, ficar lá tomando cerveja e conversando besteira lá, até um pouco mais tarde. Lá sempre na empresa também, de vez em quando, sexta-feira era permitido, eles colocavam lá na Copa também cerveja e você podia lá, e geralmente comida também, né? Um dia que tinha coisa comida, que o pessoal cerveja. usa muito também pra socializar, não sei se na empresa vocês tinham, mas nas minhas, o potluck, né? Cada um leva um prato e aí almoça todo mundo junto. Você vai provando comida de todo que é lugar do mundo, porque tem gente do mundo todo. É um pesadelo. Pesadelo, eu acho que eu ficava porque doente você tem que socializar, né? É obrigado a passar, às vezes, nas baias de cada um e para pegar a comida que ele trouxe. No meu escritório enfim, tinha vai todo mundo para um lugar. Na hora do almoço, jogos, a gente tinha que montar um time e fazer um balão já que teve jogar do isso teto também no e ele meu. ia cair sem quebrar. Não, lá no trabalho tinha uma mesa de totó e um ping-pong só, mas a galera brincava... Competição, cara. Tinha que formar times com seus inimigos. Seus inimigos. Eles incentivam muito essa questão da socialização aqui, né, no trabalho. Agora, Biga, da questão lá da briga na empresa, eu tive uma série lá com um cliente. Mas aí foi questão de... Eu acho que tem um pouco cultural, sabe? Porque do mesmo jeito que a gente falou aqui a palavra-chave network, né, tem outras palavras-chave, tipo soft skills. Sim. Né? O soft skills que é o por favor, obrigado, é o cara saber se aproximar educadamente das pessoas, que nem sempre a gente que vem do Brasil, a gente gosta muito de encostar na mesa do cara e já ir falando o que quer falar, né? A gente tem o famoso personal space, né? O espaço pessoal que você não pode invadir. Exatamente. Eu acho que teve um pouco disso, porque o cara era super micromanaging, né? Ele tava o tempo todo em cima, e pra mim não dá e tal. E agora tem uma coisa aqui que eu achei legal pra caramba, né? Pelo menos na empresa que eu trabalho, deram muito... Porque na empresa que eu trabalhava no Brasil, acho que foi a melhor empresa que eu trabalhei, era muito à frente do seu tempo, era muito bacana, sabe? E uma das coisas que eu aprendi lá era que era nunca ficar calado, tem que sempre questionar, sempre dizer alguma coisa, era bem visto lá. E eu me acostumei assim, eu comecei minha carreira lá, então eu me acostumei a ser assim, então eu continuo fazendo isso o tempo todo. Não tem uma vez que alguém vai dizer uma coisa que eu não vou dizer, mas por quê? Mas pra quê? Mas por quê? Mas na melhor decidir, não tem perigo, pode ser minha ideia, pode ser pior, mas eu vou dizer alguma coisa. E aí o pessoal lá na minha empresa chama de liderança disruptiva, ou seja, né? Liderança que quebra. Porque sempre o cara vendeu a empresa, disse, vai sobrar dinheiro pra gente, tá todo mundo pensando em fazer essa pergunta, ninguém fez. Eu perguntei, vai dividir alguma coisa? Porque o pessoal fica com medo, fica não sei o quê. E... É o famoso chato, né? O famoso chato. E aí, numa dessas... Traduzindo, né? Exatamente. Numa dessas, eu peguei um cara que era o chefe do cliente, que era de um outro país, de uma outra cultura, que claramente não tinha soft skills, que todo mundo reclamava, todo mundo que ia para esse cliente reclamava,
Só que ninguém dizia nada, como sempre. E alguém tinha que dizer alguma coisa e eu acabei dizendo. É certo mesmo, tem que botar a cara a tapa mesmo. Aí quando eu acabei dizendo, deu aquela confusão toda. Ainda bem que eu pedi para ser desligado, ele pediu para me desligar ao mesmo tempo. Do cliente, no do caso, cliente, mas o pessoal na minha empresa já sabia que o cara era complicado, já me conhecia, já sabia como era. Então, assim, ele não tá fazendo mais do que o trabalho dele. Você tá pagando tantos dólares por uma hora para ter esse cara lá, é justamente para ele questionar, não é para ele ficar fazendo só. Porque se for para ele fazer só o que você tá mandando, não faça, não precisa. Paga 10, né, para alguém. Mas foi uma confusão bem grande mesmo, deu bastante pano para manga. E é isso. Eu acho que aqui, com certeza, com relação, como a gente citou aqui algumas situações, né? Tem situações complicadas no trabalho, porque tem muita cultura diferente, gente que está acostumada, gente que é mais direta, gente que é mais para falar com você, cheia de dedo, enfim, tem gente de todo mundo. O pessoal do leste europeu que é bem direto. Isso é engraçado isso, né? Eu me lembro de uma vez, estavam dando feedback, né? A reunião no final do ano, né? Pra dizer como é que você tá indo, aquela coisa toda. Aí tinha 2 pessoas fazendo ao mesmo tempo em 2 salas de reunião, que era uma próxima da outra. Uma era do leste europeu e a outra era um canadense. A galera que saía da sala do leste europeu, tinha um menino que saiu chorando, a outra saiu abaixada. Praticamente uma guerra, né? O russo lá. E o outro, a galera saía feliz. Agora, no outro ano, quem é que recebeu aumento? É quem saiu da menina do leste europeu, lá que tava dando de. Por quê? Porque ela ia lá e dizia, ó, você tá fazendo certo aqui, mas tá fazendo errado aqui. Aí o cara tinha como se corrigir, né? O canadense ficava cheio de dedo, dizia que o cara tava fazendo errado, e não melhorava a performance, né? Mas ele diz escondido nas entrelinhas, aí o cara vai Fazia adivinhar. até uma brincadeira lá no escritório que eu trabalhava, que eles não demitem você, eles fazem você ficar um inferno e você querer sair. Peça pra sair. O quiet firing, né? É o contrário. Pede pra sair. Tipo, param de te dar projeto, param de dar atenção. Então, aquela opinião legal que tu dá toda reunião, muito boa sua opinião, mas vamos continuar aqui, né? Aquela coisa. Já é assim, porque minhas opiniões 50 são ruins e uma é boa. E aí os caras... E aí você diz, cara, não aguento mais essa empresa, vou sair. Aí você acaba pedindo pra sair, ou então eles demitem mesmo, mas demora, é um processo. Às vezes eu acho que o cara tem que fazer uma... Eles são difíceis pra demitir aqui, realmente. Eles têm um medo danado de processo e tal. E aí eles vão bem gradual pra coisa ficar bem clara. A gente vai demitir você tá sabendo, vai dar... Né? Aí acontece a parada. Então, queria mudar aqui um pouquinho de assunto. Vamos falar aqui de recognition. O que vocês têm assim de coisas inusitadas, de experiência com reconhecimento, né, de trabalho, que são coisas assim que quando eu vim para cá, eu vou dar um exemplo aqui e vocês podem falar um pouco aí se vocês passaram por situações parecidas, mas que eu estranhei muito, porque aparentemente, né, a minha percepção é que o canadense não como a gente falou, ele é muito certinho, é de 9 às 5. Se você disser aperta o parafuso esquerdo, ele, mas no meu job description é apertar o parafuso direito. Então, eles são muito bitolados com relação a isso aí. E quando chega a gente assim do Brasil que está acostumado a trabalhar até mais tarde, trabalhar final de semana, e se deu problema, tu trabalha, sei lá, com carro, deu problema de elétrico, tu, rapaz, eu sei aqui elétrico, eu posso ajudar aí. Então tá acostumado e eles valorizam bastante, né? Eu lembro no meu primeiro emprego aqui, como eu falei, era uma empresa bem pequena e, enfim, eu não fazia nada demais. Eu não tinha filho, inclusive, na época, então às vezes eu tinha coisa no final de semana, eu trabalho, eu tava recebendo hora extra, inclusive a mais. Então tinha projeto às vezes no final de semana, dizia, eu quero trabalhar e tal. Enfim, eu comecei lá em outubro. Quando foi dezembro, teve uma festa de final de ano lá e a gente foi todo mundo pro hotel em Banff e tal. Ele pagou pra todo mundo e aí eu tava lá no hotel em Banff, ele bateu lá e me deu um videogame. Disse, não, isso aqui é agradecer por sua performance, não sei o que e tal. E eu fechei a porta, eu fiquei olhando assim, eu disse, rapaz, que é isso, velho? Tá muito estranho isso, eu não tô fazendo nada demais. O cara vem aqui, chega, sabe, você fica meio que confuso, o que tá acontecendo? E assim, é bem comum aqui, eu sei que isso aí foi um caso assim que talvez nem todo mundo passe, né? Um caso talvez mais inusitado, mas enfim, é bem comum aqui, você às vezes faz um
passou um pouquinho ali da hora, o cara vem dar um gift card pra você ali de $25, de $50. Olha, eu sei que você, esse final de semana, trabalhou um pouquinho a mais, então aqui é pra você e sua família sair pra jantar. É o que você pensa que não é mais do que a sua obrigação, né? Quando você para pra pensar, mas eu só fiz o meu trabalho, né? E é nossa verdade. mente do mercado brasileiro. Verdade, isso nunca aconteceu comigo, não. Você é empresário, cara. Você tem que dar o gift card. Na verdade, cara, eu trabalhei... Gift card lá pro pessoal do Brasil, tá? Trabalhei... O pessoal cobra ele aqui, por favor. Card aqui, ó. Vocês trabalham até 10 da noite, mendigão, mandar um gift card aí pra vocês. Se algum desses aí quer sair. Chefe bom desse, o maior paciência do mundo, levando os couro, vai fita pra galera, tá tudo bem, não fique nervoso, não. Continuem trabalhando, tirem um dia de folga. Deixou a galera tirar uma semana de folga em dezembro. Com um revólver na minha cabeça aqui, relaxa, galera, relaxa, vai dar tudo certo. De vez em quando tem umas, né, assim, mas enfim. Eu já ganhei. Não assisti isso daí. Eu já ganhei. Vou morrer de rir quando eu ver essa besteira. Certeza. Eu já ganhei ingresso do jogo do Flames. Né? Também já ganhei. Ganhou. Teve uma Circo vez. de Solé. Circo de Solé. Teve uma vez que eu tava indo pra casa, passando pela mesa de uns caras que estavam trabalhando pra um cliente que eu já tinha trabalhado. E os caras eram tipo 4h30, né? Os caras diziam, vamos ter que ficar até mais tarde, estamos com um problema, eu não tava conseguindo resolver o problema. Eu sentei pra resolver, pra ajudar. Eu levantei, era 2h da manhã pra ir pra casa, resolver um problema, mas foi uma das raríssimas vezes que eu trabalhei mais tarde aqui. No outro dia eu tava lá, um gift card de 100 prata, da Best Buy e tal. E assim, tipo assim, comum. Eu não ia deixar o cara que eu ensinei a ficar lá, que sabe mesmo que eu acho lá. Mas assim, o que eu notei lá, que assim, como eu era bem, eu ficava até tarde, essa história toda do brasileiro, eu notei que assim, eu recebi promoção bem mais rápido que os outros e subi rapidamente dentro da empresa. E não necessariamente eles precisam te dar um gift card, dinheiro, alguma coisa, mas muitas vezes eles vêm pedir desculpa. Já aconteceu. Eu tá trabalhando até mais tarde e no outro dia meu chefe entrar e mil desculpas por você trabalhar até mais tarde. Não é o que a gente espera. Isso. Foi uma concessida, a gente tá muito agradecido. Então, uma coisa realmente que no começo isso me estranhava muito. Eu dizia, rapaz, não tô fazendo nada demais. Tô trabalhando, tô fazendo o meu e o pessoal tá todo cheio de dedo. Teve uma vez, cara, que eu fui... Era uma reunião do bônus, né? Do final do ano. Aí, se não me engano, era até 15%, não lembro. Tinha um valor lá. E você chegava e você dizia quanto você achava, né? Que você tinha que ganhar e a outra pessoa... E aí você, né? Discutia com o seu chefe dizia quanto que ele achava e você discutia com ele lá. Daí eu cheguei lá, disse o meu percentual e aí meu chefe disse... Não, se fosse no Brasil... E o chefe estivesse pensando a mais, ele ia ficar caladinho, pianinho, dava o que eu pedi, eu ia ficar muito feliz. Te ofereceu mais do que... E aí ele disse, não, mas por que você acha que você merece só isso? Aí eu digo, não, porque se eu soubesse... Não, porque eu disse, e isso aqui que você fez? E as coisas que ele ia dizendo, isso aqui que você fez, era tipo, pô, mas isso é parte do meu trabalho e tal, né? Mas nem todo mundo faz, você devia botar no seu não sei o quê. Aí nessa história eu saí com mais do que eu tinha pedido. E é exatamente isso aí que eu queria chegar, né? Que é a gente... Pra gente é uma coisa normal, mas pra eles não é todo mundo que faz. Que é a questão do canadense não estar acostumado. Eu tenho uma história, talvez eu já tenha contado para alguns de vocês, mas é bem inusitada, bem engraçada. Foi nessa primeira empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de consultoria, então a gente tinha uma reunião toda quinta-feira, que reunia, ele comprava café da manhã para todo mundo, então a gente chegava tipo meia hora mais cedo, ia todo mundo lá pro escritório, tomava café da manhã lá, e a gente tinha uma reunião para discutir o que a gente ia fazer na próxima semana, os projetos, e aí dava um projeto para um projeto para outro, e coisas do final de semana também, porque como a gente fazia consultoria, tinha alguns projetos que em TI você não pode fazer algumas coisas com certeza durante a semana, desligar servidor de e-mail, banco de dados, algumas coisas você tem que fazer no final de semana, de noite e tal. Ou de madrugada. De madrugada. E aí ele passava lá. Eu, como não tinha filho na época, então, e eu, na verdade, assim, pra mim era bom, eu trabalhava de casa, né, esses trabalhos geralmente eram remotos. Então eu trabalhava ali com uma cervejinha do lado, tava fazendo as coisas, tava em casa escutando música, trabalhando e recebendo dobrado. Então sempre que ele perguntava, tem esse trabalho, final de semana tal, eu dizia, opa, eu. Aí teve uma quinta-feira dessa que eu entrei, o chefe tava na sala, o dono da empresa, aí ele me chamou lá e disse, olha, hoje eu quero que você não levante a mão, porque
eu quero forçar outras pessoas e A galera tal. tá se aproveitando. O pessoal tá se aproveitando, é sempre você e eu quero ver as outras pessoas. Não levante. Não, tá bom. Aí eu fui pra lá, aí ele... hoje só uma semana tem projeto tal, quem quer? Ninguém levantou a mão. Biga? Não, ninguém levantou a mão. Ficou aquele super Silêncio, constrangedor. nossa. O cara levantou a mão e disse, eu acho que deve ser o Biga. O cara levantou a mão pro Biga. Biga? Antes fosse, ficou um silêncio constrangedor e ele começou a apontar pras pessoas. Fulano de tal, você, por que você não faz? Não sei o quê. Porque Biga faz. E eu calado. Aí não, o pior são as respostas. Aí não, porque eu vou ter um casamento esse final de semana e não posso. Porque os casamentos aqui são mais longos, tá? O pessoal viaja, mas eu vou ter um casamento lá em Cameron. Aí fulano de tal, cara, não, porque não sei o quê. Aí Tem que jogar golfe. teve um cara... Tem uns motivos esdrúxulos mesmo. Tem uns motivos que você olha pro cara e diz, não é possível, Não, velho. teve um cara que teve audácia, eu fiquei horrorizado. O cara disse, não, porque esse final de semana eu vou estar cuidando do cachorro do meu pai e da minha mãe, que eles vão viajar e eu vou estar cuidando do cachorro deles. Aí eu lá assim, né, e enfim, aí, e o pessoal aqui aceita, né? No Brasil um negócio desse é cuidar do cachorro, pô. Tu não precisa, tu vai estar trabalhando no computador, lascar, pode ser de noite, isso aqui. Que Aí o que pessoal aqui cachorro precisa? Vai aceita. ficar carregando cachorro no colo. E aí acabou que ninguém aceitou, no final sobrou pra mim. Pro Biga. E eu fiz. Mas é as respostas mais esdrúxulas, o pessoal vai dando e... Biga, vai teve uma ficando por aí. vez, era tipo uma quinta-feira, era quarta-feira, no cliente, começou a dar uns problemas sérios no cliente no meio da tarde. Era eu e esse outro cara que trabalhava pra esse cliente, só nós dois. E aí, era um negócio sério, não sei o quê, só que o meu tempo era metade, o dele era full, sei lá. E aí, bicho, de tarde, a gente vendo um negócio sem fim, vamos ter que trabalhar até mais tarde, eu já pensando, né, pô, vou ligar logo pra casa, avisar que eu vou terminar mais tarde, aí o cara diz, umas 3 horas, o cara diz, vou já ter que sair. Se sair, pô, tá pegando fogo aí, tudo cheio de... Não, é porque eu já tinha, porque quarta-feira o cinema era mais barato, eu já tinha comprado os ingressos online, mais barato do cinema, eu vou do cinema. Eu disse... Meu irmão, como assim? Tá falando sério, amigão? Eu fiquei, pô, tu vai... Eu não tinha o menor poder pra dizer, não, você não vai, eu não era chefe dele, nem nada. Meu irmão, certo, vamos no cinema, tá, beleza. Aí passou, disse, bom, vou ficar calado, puta vida, voltei pra minha mesa, puto, né, fiquei lá. Aí daqui a pouco eu só escuto o chefe chegando, falando pra ele, cara, e tal, não sei o quê, qualquer coisa a gente te reembolsa, o cinema. Meu irmão, assim, cheio de dedo pra convencer o cara pra fazer o trabalho dele, do cliente já tá dando Se medo. você quiser, eu compro a televisão e bota o filme a Foi cultura, quase isso, né, Biga? Eu acho que não tá certo nem errado. É a cultura, É a cultura, deles. é. Eles respeitam muito a sua vida privada. mudei E como muito, deve ser. Exato. muito a minha mentalidade. Como deveria ser, né? Eu não acho que dá certo ou errado, não. Eu acho que é certo aqui. É. Porque se você marcou suas férias, você pode ter comprado uma passagem. Você Exato. tem que tirar suas férias. Exato. Quer tirar E suas muitas férias vezes naquele não é dia. respeitado, Você tem né? No Brasil, eu não sei quantas vezes meu chefe Cancela as férias. cancela as férias, É. adia as férias, muda as férias, diminui as férias. Aqui Meu isso irmão, não- tem. É um Nunca absurdo. aconteceu comigo, pelo menos. É falta de respeito Pode ser que mesmo, não pô. acontece, que tinha mas... no meu trabalho, que é uma coisa cultural também do canadense. Eles gostam de marcar as férias dele com bastante antecedência, né? Então, quando chega em janeiro, eles já estão com camping marcado para julho, Sim. já estão com a viagem do Havaí marcada em novembro, México em dezembro. E às vezes o cara tem 2 semanas de férias, marca 4. Tinha um cara do escritório que era assim, ele tinha 2 semanas de férias, marcava 4. Então, quando ele estava querendo fazer hora extra, ele ficava no escritório até 2 horas da manhã. Só ele trabalhando, enrolando, né? Porque ele fazia a mesma coisa, passava o dia frescando. Quando dava 6 horas, galera, vou ficar até de manhã para terminar aqui as coisas e tal. Aí ficava lá. E quando vinha a tabela, a timesheet dele, né, com as horas, era 16 horas. Trabalhou 16 horas. Dizia, cara, não pode, 16 horas tu não tá produzindo mais nada. Mas ele queria fazer hora para tirar férias, que já tava tudo marcado. É bem estilo, isso aí, rapaz, isso aí é praticamente o canadense mesmo, original, ele tem esse hábito aí. Ele marca as férias e não tem quem tire da frente, não. E outra coisa que Acabou. você tocou aí, ninguém tira 30 dias, 20 dias. Quem tira esse monte de dia, normalmente, o imigrante, se ele for viajar pra longe, né? A gente vai pro Como Brasil. a gente vai pro Brasil, o cara que vai pra Índia, Não, o cara que geralmente vai pra dias você China. fala seguido, né? Seguido, exatamente. Exatamente. É, seguido. Uma Ninguém- semana, 2, né? Um dia, meia hora. E o que é bem Tudo isso melhor. conta. E aqui é bem melhor, que se você for pensar bem, lá no Brasil, por exemplo, você tira um mês de férias, mas só tem dinheiro pra viajar 10 dias. Aí você passa 20 dias eguando lá, indo pra talvez, aí de saco cheio, sem ter como gastar suas férias. Aqui não. O cara usa ali 3 dias úteis, numa semana que tem 2 feriados. dá pra já ir pro faz uma México e semana, voltar. isso. Uma semana, exato. mais do que é suficiente. Importante salientar isso aí. Que no Brasil, se tiver feriado no meio, fim de semana, vai contar tudo, né? Aqui não, você tem 25 dias úteis, não vai contar feriado, não Você vai... tem horas, né? Aí exato. você pode usar menos e tal.
Pode usar metade do dia. Como Acontece muito comigo isso aí. Eu tiro uma semana de férias, mas eu tenho grana pra um dia. Aí os outros 5 dias eu fico sem fazer nada. Tira férias e tira 30 dias de férias pra fazer BK na Copa. Pra ver Copa do Mundo, né? Como alguns aqui da bancada. Acordar 3h30 da manhã, assistir o jogo do na verdade, Marrocos, né? essa questão das férias aí, se você tirar os 30 dias, inclusive eles não veem com bons olhos, né? Algumas pessoas tiram, é o nosso caso, assim, às vezes que pra gente ir pro Brasil, meio que é uma viagem longa, é cara, cansativo e tudo, então você não compensa ir passar lá uma semana e meia. Dá uma semana pra chegar lá, Então a gente acaba sempre ficando no mínimo 3 semanas lá, mas eles não veem isso com muitos bons olhos, né? O pessoal aqui é muito acostumado a tirar muito quebrado, tira um dia, tira 3 dias, aí emenda com feriado, tira uma semana. Mas eles também usam muito assim, 2 semanas e tipo, 1 semana no México, 2 semanas às vezes eles tiram pra fazer uma viagem um pouco mais longa, eles fazem também isso, agora... É muito raro. Mas mais do que 2 semanas, um mês, mais de um mês. No fim do ano aqui as empresas geralmente fecham, né? 1 ou 2 semanas e o pessoal usa as horas e junta tudo e tira ali uma folga grande. Normalmente é muito comum também as empresas além dos dias para você ficar doente, né? Sei lá, 5 dias, 10 dias, sei lá quantos dias são, cada empresa dá. E além disso, tem umas que ainda dão umas folguinhas extras. Dias pessoal, né? O seu personal day para você fazer uma mudança. Ir no banco. Tem isso, resolver um problema que você precisa, enfim. Fazer o que você quiser, né? E outra coisa diferente do Brasil daqui, que é bastante curioso, é que quando você está doente... Você não precisa mostrar atestado do médico, não. Eu não mostrava no Brasil também, você não mostrava, porque a empresa que eu trabalhava pedia. Não, mas eu acho que, assim, realmente... Lá na empresa, ele geralmente não pede, a não ser que se torne uma coisa abusiva. Isso, né? Se você ficar mais de 10 dias lá na empresa... Mudou um pouco com o Covid agora, porque aí o pessoal porque até a questão do seguro. Se você passa de 10 dias, você entra pelo seguro. Você já não recebe mais pela empresa e sim pelo seu seguro. E agora, durante o Covid, estava... problema nos médicos, todo lotado. Então o cara tava doente, aí eles iam, tô doente, a empresa, quero o atestado. Aí o cara ia no médico, já tava lotado, sobrecarregado, para tirar um certificado só para mostrar para a empresa, para provar que tava doente. Aí meio que praticamente proibiram isso aí, disseram que não podia fazer isso, virou quase que ilegal mesmo. Porque tava lotando desnecessariamente posto de saúde, que já tinha gente realmente morrendo lá, né? Eu nunca tive que apresentar aqui, também nem conheço ninguém que apresentou atestado médico. Mandava um e-mail e dizia, tô sentindo mal, tô com dor de cabeça. Eu fiquei uma semana no hospital uma vez, e aí eu liguei, né, e a pessoa disse, inclusive, eu já sabia da regra dos 10 dias, mas mesmo assim a pessoa disse, não, ele tá sabendo o que tá acontecendo, não se preocupe com isso e tal, quando você voltar, quando você estiver bem, volte, pronto. Geralmente eu escolhia um dia para ficar doente, que não tinha muito problema na empresa, aí eu ficava doente, eu dizia, tô meio doente e tal. Era quando não tinha, assim, nada importante, que eu sabia que não tinha, então eu tô meio doente hoje. Aí eu ligava, mandava um e-mail dizendo, às vezes... Cara, eu já vi, achei até engraçado, o cara mandou um e-mail, disse assim, I'm not feeling like myself, não tô me sentindo como eu mesmo. Isso aí foi suficiente pro meu chefe. Não fique em casa, descanse, se você quiser ficar mais de um dia e tal. Eles respeitam bastante, e inclusive a maioria das empresas tem ali como um dos benefícios, né, como a gente falou, o sick day, né, que a gente chama. Então tem empresa que tem 5, tem empresa que tem 10, e tem gente que usa isso como férias. Tem gente que diz, rapaz, eu não fiquei doente o ano todinho, vai chegando no final do ano, vou usar esse sick day aqui que eu tenho, vou ligar, porque você não precisa justificar. Como você não precisa de atestado, tem gente que usa isso mesmo. Inclusive rapaz. eles chamam, em algumas empresas chamam de wellness day, que é um dia que você pode usar para mental health. Tô me sentindo mal, não tô com cabeça para pegar hoje o carro e trabalhar. É para isso que serve. Tá? Agora, eu já peguei chefes que não são canadenses que foram menos receptivos. Foram menos canadenses, né? Inclusive, uma que disse que eu tava com problema de tomando remédio e tal, e eu sempre tentei não trazer isso pro trabalho, né? Eu sempre tava brincando, não sei o quê. E o que ela olhou pra mim e disse foi, mas você não tem esse problema, você tá sempre brincando, você é sempre brincalhão, quer dizer, uma falta de uma coisa não tem nada a ver com a outra, tato, né? de empatia, mas não veio de um canadense, veio do que, de repente, a experiência canadense até serve pra isso, que se de repente me jogasse direto pra ser manager, ou trucão direto pra ser manager, a gente ia ter uma atitude parecida. Talvez a gente não fosse respeitar, talvez porque a gente não veio da cultura que respeita, que respeita esse tipo de coisa, e aqui eles respeitam. Importante.
É eu aprendi a respeitar. Eu também aprendi a respeitar aqui. Bastante a minha mentalidade. Hoje em dia eu acho esse cara que diz, vou cuidar do cachorro, tá certo mesmo. Não tem que ser escravo, não. Agora, assim, eu sou dono da minha própria empresa, tá? Eu valorizo quando o cara se coloca pra trabalhar, mas se o cara não quer, eu não vou forçar, velho. Não... isso aí é verdade, porque não vai sair nada que preste. É verdade, é. Se ninguém quiser, eu digo, eu pago 3 vezes mais. Aí alguém vai querer. Alguém vai querer. O biga. Levantando a mão no final de semana. Bom, a gente já tá aqui extrapolando um pouco o nosso tempo. Eu queria falar de uma última coisa aqui, que é saber um pouco aí se vocês têm alguma experiência com isso, eu acho que alguns aqui têm, que é a questão de mudar de carreira, que é uma coisa que é bem comum aqui no Canadá. Eu não tive essa experiência, né? Como eu falei, eu trabalho com TI desde lá do Brasil, vim para cá, continuei trabalhando com TI, mas é uma coisa que aqui no Canadá é muito comum, as pessoas até 40 anos, 50 anos, o cara diz, não quero mais trabalhar com TI, quero virar agora massagista. Vai fazer um curso... 45 anos. 48, com quanto quiser. O cara muda, né? O cara, quero ser professor de educação física, vai fazer um curso, vai para a universidade, volta, e aí ele vai e muda mesmo no... E não só isso, Big, é muito comum também, dentro da própria empresa, você, por exemplo, trabalha para o departamento de marketing e agora eu quero ir para o departamento de operações. Eles são completamente muitas abertos empresas são, isso, exato. Inclusive dão Já no treinamento Brasil, e não. tal. Né? Era praticamente impossível no Brasil você fazer esse tipo de mudança. Mantém seu salário. Isso. É bem... A Raquel mudou de profissão. Pronto, a Raquel, minha esposa, mudou. Ela chegou no Canadá, ela era design de interiores no Brasil. Quando estava parada há um bom tempo, chegou aqui e arrumou um emprego na mesma empresa que eu, trabalhou um tempo, mas ela não gostou daqui, do jeito que funcionava. Falando por ela aqui, mas enfim, a gente convida ela outro dia. Não tem problema não, pode falar. Mas ela não gostava de lá, achava muito burocrático, a arquitetura aqui é bem diferente do Brasil, é muito mais burocrático, mais uma coisa... E o escritório lá era meio ruim, assim, meio sem graça, meio morgado, muita coisa corporativa, então os projetos não tinham criatividade, era bem seco, assim. E ela não gostou, ela foi ficando meio que em depressão, ela não queria mais trabalhar com aquilo, e aí ela resolveu saiu do trabalho, ficou um tempo sem fazer nada, acabou... teve um segundo filho nessa época aí, né? Enfim, tudo combinado. Agregou, na cabeça né? dela. Era um plano que ela tinha na cabeça dela e já só fez executar. Mas aí ela decidiu mudar de profissão e ela virou, hoje em dia ela trabalha como pastry chef, né? Que é bakery, né? Que ela faz bolo, todo tipo de doce, pão, salgado. Trabalha numa padaria perto de casa aqui, acorda 3 horas da manhã. Mas adora, não quer mudar. E faz uma pizza deliciosa. Inclusive, ela estudou Melhor 2 anos. Melhor pizza de Calgary. Parado. Ela voltou pra estudou 2 anos escola, né? Ela fez uns cursos, arrumou um emprego no supermercado para poder pegar a experiência, ver se gostava. Ela curtia bastante, resolveu estudar. Passou 2 anos no SAIT, né, numa escola técnica daqui. Aprendeu um monte de coisa nova. Quando saiu, já foi empregada e já está... Nem sei quanto tempo já tem. Eu acho que hoje... 4 anos já. Hoje está, inclusive, bem em voga isso. Assim, muito, aqui é muito comum isso, né? O canadense tem muito disso, eles não têm medo. Acho que por conta daqui, assim, sempre teve um mercado de trabalho relativamente bom, nunca teve essa falta de emprego. Então, eu vejo que eles não têm muito esse medo de ficar desempregado, de não mudar, ganhar dinheiro, de mudar. Nunca é tarde para mudar, né? Depende muito da personalidade de cada um, né? Assim, tem gente que não tem a personalidade a personalidade de encarar o desafio. Tem gente que gosta da coisa certa e fica no mesmo emprego durante 30 anos, nunca sai. Não, isso. Né? Aí é muito de individualidade. A gente tá falando mais no geral, né? No geral, é lógico que é muito mais que no Brasil aqui, das pessoas mudarem, não ter esse medo. Tá falando da possibilidade. A possibilidade existe no Brasil, mas ninguém usa. Pouca gente usa. E no Brasil é muito... Você tá muito ali... meio que ou acostumado e você não quer mudar, ou você tá dependendo ali, eu não tenho como voltar atrás. Aqui, mesmo que você volte atrás, você ainda consegue. A disparidade de salário não é tão alta, eu acho assim. Sim, eu mudei no Brasil também. Isso é um ponto importante. Eu trabalhava com 3D no Brasil e decidi virar fotógrafo. Com certeza. Vai existir gente lá que muda, vai existir gente aqui, vai existir gente lá que não muda, vai existir gente aqui que não muda. Mas, no geral, se você for ver assim, do pessoal, do seu convívio, a maioria do pessoal lá não muda tanto de profissão, não é
tão aventureiro assim de mudar. Eu acho que é a questão da segurança, do medo, né? A estabilidade do país propriamente daqui é muito mais estável, muito mais tranquilo. Então você tem um também. pouco mais de respaldo para fazer. Por isso mesmo. Minha esposa mudou também de área. Ela é assistente social. Aqui ela trabalha lá de Medical Office Assistant. Que quer que seja. Mas também fez curso de 2 anos. Agora, Biga, eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de mudar de área. Mas eu não posso mudar de área agora porque eu tenho que pagar meu mortgage, tenho que sustentar meus filhos, não sei o quê. E a galera aqui também tem. Mas você vê, a galera às vezes muda na hora que os filhos saem de casa. Porque aqui tem a cultura do garoto com 18 anos, vai embora, né? Os pais não querem mais saber do menino dentro de casa. Sim, vai-se embora. Muito comum. E o menino vão se embora. Aí o cara se vê, opa, agora eu só tenho que sustentar eu mesmo. Não preciso ter essa casa tão grande. Uma mortgage já tá pago às vezes. Já tá pago. Aí o cara vai e muda, né? Que tem a ver com a segurança do país e tal também. Eu gostaria muito de mudar, eu não posso mudar agora. Né? Mas vai mudar, mas vai vir. Agora, se o pessoal der bastante like aqui, a gente pode muda ser que de a gente TI mude, todos nós, Quem sabe? Então dá o like aí pra Kaká poder mudar, hein, galera? Ajuda a Kaká. Eu acho que assim também, principalmente pros brasileiros que estão vindo, tá sendo bem comum essa mudança também, porque, enfim, não entrando nos detalhes de processo de imigração e tudo mais, mas o pessoal tá vindo muito hoje nesse processo de ter que vir aqui para estudar, e aí você acaba tendo que... Muita gente, já que eu vou ter que estudar, deixa eu estudar TI, vou estudar alguma coisa diferente, né? Excelente comentário. A gente tem alguns amigos aqui que eram dentistas do Brasil, chegaram aqui, estudaram TI e eram meio que insatisfeitos no Brasil, vieram para cá, descobriram uma nova profissão. Então tem muita gente mudando e pessoas que já estão com 30 anos, 30 e poucos anos. Se você já está vindo para um país novo, para começar tudo do zero, coloca isso aí como um pensamento também, né? Eu tô feliz na minha profissão, não tô? Quero fazer outra coisa. Pesquisa um pouco isso aí, já que você vai ter que mudar tudo. Então a gente está chegando aqui, parte final do programa. Acho que a gente deu uma boa pincelada aí sobre a nossa experiência aí, como é que foi. De novo, a gente não está tentando ir muito a fundo, né? Uma coisa mais generalizada aqui do que a gente... Nossa experiência, o que a gente viveu por aqui. Lembrando, se você tiver alguma dúvida mais específica, alguma coisa, a gente tem o nosso Instagram, tá aí o BCanadá Podcast, tá aí na tela. A gente, inclusive, tá começando a ter um pouquinho mais de interação lá. A gente colocou essa semana lá, abriu o pessoal a fazer perguntas sobre o tema, né? A gente avisou lá um dia antes qual ia ser o tema dessa semana. A gente teve algumas perguntas lá. Tivemos algumas e sorteamos 2 aqui para poder responder. Lembrando que nem sempre a gente vai poder responder todas, né? Devido ao tempo. Mas... Não dá para responder 353 perguntas. Pois não dá. Mas aí sorteamos 2 aqui e a primeira veio do Jorge Augusto. Um grande abraço aí ao nosso seguidor. E ele pergunta, queria saber, na verdade é mais um comentário, né? Queria saber outras áreas além de TI que são mais demandadas no Canadá. Então, o que é que vocês veem aí, outra área que aqui, pelo menos em Calgary, né, a gente poderia citar, que tenha muita oportunidade. Pode cada um dar, assim, se alguém souber alguma coisa diferente, mas eu acho que depende muito da região do Canadá. Aqui em Calgary, é muito forte a área de óleo e gás, né? Então, por um tempo, eles estavam querendo muito engenheiro de petróleo, químico. A parte de TI aqui também é relativamente boa, então sempre está precisando. Mas aí se você for já para a área ali de Vancouver ou algumas outras áreas, eles vão precisar mais de gente na área de turismo, hotelaria. Então eu acho que depende muito para onde você está querendo ir. E eles vivem mudando, né? Eu acho que eles vivem reavaliando. Hoje está com uma demanda aqui grande por conta do corona e tal. Estava com uma demanda grande na área de saúde, enfermeiro, né? Mas aí depois passa, vem muita gente, aí enche as posições, aí já muda. Então é bem dinâmico, eu acho. Mas TI eu acho que é uma área que sempre precisa, né? E aqui em Calgary eu acho que essa área... Óleo e gás, né? Petróleo. De óleo e gás, engenheiro de petróleo, sempre... E aí, mas é assim também, né? Como eu falei, às vezes vem muita gente, fica meio que saturado, e aí eles não precisam por um tempo. E o petróleo estava bem baixo por um bom tempo, agora que subiu de novo, então agora tem emprego, mas um tempo atrás estava bem fraco, né? Isso que eu tô dizendo, vai sempre dependendo. A gente estava vendo a notícia, demitiram 600 no canto, 1.200 no outro, da área de petróleo.
E lembrando que se você é da área de engenharia, saúde, não sei o que, sempre lembrar de pesquisar se você pode trabalhar aqui, o que você precisa fazer para trabalhar aqui. Equivalência, que não é né? chegar e trabalhar se você é dessas áreas, tem que fazer alguma coisa. Então, dá uma Tem pesquisada. muita área, né? A parte de engenheiro, médico, Enfermeiros. enfermeiro. Tem muitas dessas áreas que você tem que fazer a revalidação do diploma, então você tem que estudar algo de novo, você tem que vezes pagar fazer uma algumas cadeira. cadeiras. E é caro também, então algumas outras não, como TI, por exemplo, você não precisa fazer nada disso, você chega, trabalha. Pois pesquisa. E a nossa segunda pergunta aqui vem de Isadora. Um grande abraço aí à nossa seguidora. É algo que a gente meio que já explorou, mas se alguém tiver alguma consideração final ou quiser adicionar mais a respeito, ela pergunta: realizar trabalho voluntário quando chega no Canadá faz muita diferença na hora de conseguir um emprego e se inserir no mercado? Alguns acham que sim, outros acham que não. Já foi respondido, né? A gente já tocou nesse assunto. Eu acho que faz, pela experiência que eu tive, pelos comentários aqui, a gente já falou, é muito bem visto o voluntariado. E eu acho. Referência canadense, né? Eles têm como checar, Exato. tem como ligar. Vai te ajudar em várias coisas. Vai te ajudar no idioma, vai te ajudar na experiência canadense, vai te ajudar a fazer network, também. porque você, geralmente, o voluntariado é num lugar. Alguns são um lugar assim para separar documento, dar comida, então que você não tem tanto contato assim, de repente, com o público, mas vários, tem muito festival, tem muita coisa que você vai ter contato com o público, e aí você tem oportunidade de se ainda apresentar. tem, você tá ali servindo comida, mas você tá ali do lado do presidente da empresa. Não, às vezes eu tô dizendo, se servir comida, que às vezes você tá trabalhando na cozinha mesmo. Ah, sim. Fazendo ali o negócio e só distribuindo ali, você sim. não tá diretamente falando, né? Eu achava que era besteira, mas vocês me convenceram. É bem importante, sim. E é bem visto. E você pode, inclusive, o pessoal coloca aqui no currículo. Eu já vi várias. Não, foram só essas. Tivemos mais, mas sorteamos essas duas e devido Tá ao longo. tempo a gente não vai. O programa já tá bem longo. Traz mais aí, Trucão, na próxima. Na próxima a gente responde mais. E é isso. A gente acha que vai ficando por aqui, né? Vocês têm alguma consideração final, alguma coisa ou não? Não, feliz pela volta do Kaká aí e espero que ele permaneça para os próximos. Eu não venho, não. É isso. Queria agradecer novamente todo mundo que ficou aqui até o final. Não se esquece aí, dá o like, se inscreve, passa para seus amigos aí, divulga pro pessoal que tem curiosidade aqui sobre essa cultura daqui, uma forma um pouco diferente daí do Brasil principalmente. E é isso. Não se esquece de comentar também, se inscrever lá no nosso Instagram, deixar sugestões e a gente vai se ver aqui de novo semana que vem. Valeu! Um abraço para todo mundo. Falou. Valeu.